Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o Poder Judiciário. Hoje falaremos sobre um ramo do Poder Judiciário encarregado de legitimar o processo de escolha de nossos governantes, a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é um ramo especializado do Poder Judiciário que, segundo o TSE, atua em 3 esferas: jurisdicional, pois ele é dotado de competência para processar e julgar questões eleitorais relativas a eleições, referendos e plebiscitos. Administrativa, já que ele é responsável pela organização e realização de eleições. Regulamentar, ele elabora normas específicas referentes à condução do processo eleitoral. A ideia de justiça eleitoral nasceu logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, na antiga Tchecoslováquia. Em seguida, a Constituição Austríaca de 1920 criou sua justiça especializada. No Brasil, ela foi criada pelo Código Eleitoral de 32, diploma normativo que surgiu como consequência da Revolução de 1930, sendo posteriormente incorporada à Constituição de 1934. Ela foi extinta em 1937 pela ditadura do Estado Novo e novamente instituída pela Constituição de 46. De acordo com a Constituição Federal de 88, a Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, por 27 tribunais regionais eleitorais sediados nas capitais dos estados, pelas juntas eleitorais e pelos juízes eleitorais. É necessário notar que o artigo 121 da Constituição dispõe que lei complementar deverá dispor sobre a organização e a competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Assim, ao pensarmos sobre essa justiça especializada, os operadores jurídicos brasileiros devem levar em conta que o Código Eleitoral, a Lei Ordinária 4.737 de 65, foi recepcionado pela Constituição Federal com o status de lei complementar. O Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, exerce um papel importantíssimo na concretização da democracia brasileira. Como o TSE é composto? Ele é composto por 7 membros, escolhidos por eleições realizadas pelos próprios tribunais ou por escolha do Presidente da República. Assim, são escolhidos por eleições realizadas pelos próprios tribunais, mediante o voto secreto, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça. O Presidente da República pode escolher 2 ministros, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Cada ministro é eleito para um mandato de 2 anos, sendo proibida a recondução após 2 mandatos consecutivos. Essa rotatividade na Justiça Eleitoral tem o objetivo de tentar manter os tribunais longe das interferências políticas, garantindo o mínimo de isonomia nas eleições. Tribunais Regionais Eleitorais. Cada estado terá um Tribunal Regional Eleitoral, que é responsável direto pela administração do processo eleitoral nos estados e nos municípios. Os Tribunais Regionais Eleitorais são compostos de forma muito parecida ao Tribunal Superior Eleitoral. Assim, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais elegem seus representantes da forma seguinte: pelo voto secreto, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, 1 desembargador federal. Caso o Estado não conte com um Tribunal Regional Federal, como é o caso do Espírito Santo, deverá ser escolhido um juiz federal. O Presidente da República também poderá escolher 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Em respeito à independência do Poder Judiciário, o próprio Tribunal Regional Eleitoral deverá escolher seu presidente e vice-presidentes, sendo que a Constituição dispõe que a escolha deverá recair sobre desembargadores. Da mesma forma que ocorre no TSE, cada membro é eleito para um mandato de 2 anos,
sendo proibida a recondução após 2 mandatos consecutivos. Note-se que a competência dos tribunais regionais eleitorais está disciplinada nos artigos 29 e 30 do Código Eleitoral e compreende processar e julgar o registro e o cancelamento de registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador e vice-governador, membros do Congresso Nacional, membros da Assembleia Legislativa. Além disso, o TRE deverá processar e julgar os crimes cometidos, bem como os habeas corpus e mandados de segurança em matéria eleitoral. Juízes eleitorais. O artigo 121 da Constituição dispõe que cabe à lei complementar dispor sobre a organização e a competência dos juízes eleitorais. Cabe aos juízes eleitorais, conforme o artigo 35 da Lei 4.737, processar e julgar crimes eleitorais, decidir habeas corpus e mandados de segurança em matéria eleitoral, dirigir os processos eleitorais, ordenar o registro e a cassação dos candidatos a órgãos eletivos municipais. Juntas eleitorais. Por fim, é necessário fazer menção às juntas eleitorais, que são órgãos colegiados de caráter temporário do primeiro grau da Justiça Eleitoral. As juntas são compostas por um juiz de direito e de 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade. As juntas são constituídas para atuarem apenas no período eleitoral, que vai de 60 dias antes das eleições até a diplomação dos eleitos. As principais atribuições das juntas eleitorais são a apuração de votos e a expedição de diplomas aos eleitos para cargos municipais. Não há dúvidas de que a Justiça Eleitoral faz um trabalho silencioso que afeta todos nós. No começo de 2019, por exemplo, o plenário do TSE consolidou seu entendimento no sentido de que provas testemunhais, desde que harmônicas e consistentes, podem ser utilizadas como meio de comprovação de compra de votos. Em abril do mesmo ano, o TSE cassou o ex-governador do Rio de Janeiro, o Pezão, bem como seu vice, por abuso de poder político praticado nas eleições de 2014. Ainda em abril, o tribunal proferiu decisão que manifestou o entendimento da Corte no sentido de que a publicação de outdoor em apoio a pré-candidato, ainda que não haja pedido de voto, constitui propaganda eleitoral antecipada. Nos vemos na próxima aula, quando nós falaremos a respeito da Justiça do Trabalho. Até lá!